Uma coisa muito importante que a gente tem visto e que o produtor acaba tendo uma visão equivocada é que o gergelim é pouco exigente, que não precisa de nenhum cuidado nutricional, que a extração é muito baixa, a exportação é muito baixa. Mas sabemos que toda cultura, para entregar um potencial produtivo interessante, uma rentabilidade interessante para o produtor, ela tem que extrair de algum lugar, né? O gergelim não é uma cultura diferente. Entrando na parte de adubação do gergelim, como que está esse tema hoje diante da pesquisa, diante do que tem acontecido na prática, Valdinei? Então, o gergelim, ele é uma cultura que, como você falou, ele tem suas exigências. Então, não dá para a gente cultivar gergelim num solo ácido. Isso é ponto pacífico. Ele não tolera acidez, tá? Então, Primeiro ponto, um solo tem que estar corrigido tem que com estar calcário. corrigido, exatamente. Então, como os produtores, a maioria que cultivam soja já fazem essa correção, então é uma coisa que às vezes passa um pouco despercebido, mas se você plantar numa área de abertura que o solo é ácido, vai ter problemas sérios porque a planta não vai crescer. Existe um discurso muito atrelado que o gergelim era uma planta, acho que era um discurso mais antigo, né? Que era uma planta que não tinha nenhuma exigência nutricional, que era só jogar e voltar para colher. Mas eu acho que pensando numa cultura não é bem por aí, né? Não é bem por aí. A gente vê, inclusive quando a gente planta em áreas de solo pobre, a gente vê que a cultura fica raquítica, pequena e não consegue produzir bem cápsulas, tá? E hoje a gente já tem alguma recomendação de adubação para o gergelim? O que temos hoje na pesquisa com relação à parte nutricional, pensando em macronutrientes, né, NPK? Então, a gente tem uma recomendação de adubação que a gente vê aí na literatura já, mas é do estado de São Paulo, uma recomendação muito antiga que era de safra, tá? Então, uma recomendação aí de 30, 40 anos atrás. Então, a gente está refazendo esses estudos, estamos estudando aí principalmente quanto que o gergelim extrai e exporta na nossa condição depois da cultura da soja. Isso a gente tem já dados de 2 anos de cultivo aí com K3, com Anahi. Vamos fazer na próxima safra com as variedades introduzidas também, aí a Vitória e a Jordão. E então a gente vai entender melhor isso aí. A gente já tem um entendimento razoável, né? A gente vê que o nutriente mais exportado é o nitrogênio. Ele absorve quantidades consideráveis de nitrogênio e de potássio. Fósforo é uma quantidade menor, porém potássio, a maior parte do potássio retorna ao solo. Já o nitrogênio, ele acaba exportando uma quantidade razoável, tá? De maneira geral, então hoje pensando em nitrogênio, fósforo e potássio, adubação de base, então hoje pensando em solos bem corrigidos, que o produtor faz um alto investimento principalmente em fósforo e potássio, uma boa correção, não seria necessário esse aporte diante dessa informação de uma exportação e uma extração baixa, né? Então seria interessante aí pensar no nitrogênio na cobertura, seria isso? Então, Lázaro, no caso do produtor ter um solo com teores médios a altos de fósforo, aí obviamente que ele não vai responder e talvez o produtor pode só usar a reposição ou usar a reposição de fósforo que é exportado na cultura seguinte, que é a cultura da soja. Potássio também, né? Potássio tem uns níveis médios altos, eu não preciso fazer. Caso contrário, níveis baixos é importante usar potássio, pelo menos na dose de reposição, isso pode ser feito em cobertura. E o nitrogênio, sim, a gente acha que, apesar de nem sempre responder à adubação, tá, nitrogenada, porque a cultura da soja acaba deixando alguma coisa de nitrogênio, né, porque ela fixa nitrogênio, embora as pesquisas dizem que a soja, o nitrogênio que ela fixa, ela exporta, mas a gente vê que o gergelim se comporta muito bem depois da cultura da soja e ele consegue ter um vigor interessante. Mas se tem uma adubação que a gente recomenda que pelo menos você pense em fazer a dose de reposição do nitrogênio exportado, é o nitrogênio, né? Então a gente... Qual que é a recomendação hoje de nitrogênio para a cultura? Então a gente tem visto aí nos dados até o momento de extração e exportação, a gente tem visto que exporta em torno de 40 kg por tonelada de grão, tá? Então a gente acha que uma adubação próxima a isso
que seria hoje 100 quilos de ureia. Seria uma adubação... Para atender bem a demanda da cultura. Da cultura e a reposição de nitrogênio exportado. Tá? E qual a melhor época de fazer essa aplicação? Já temos alguma informação quanto a isso? Nós temos estudos, né, que a gente fez nos últimos 2 anos, e a gente vê que a gente não vê muita diferença quanto à resposta em produtividade, mas aparentemente uma adubação aí entre 17 e 28 dias após a semeadura, aqui na condição do Tocantins e do Mato Grosso, que são áreas de baixa altitude, antes da floração. A gente tem visto que a resposta parece ser melhor antes da floração do gergelim, tá? Então, num estádio não logo após o plantio, mas num estádio entre V6 e V10 aí da cultura. E um outro ponto importante também com relação à umidade, né? A adubação de cobertura está relacionada à umidade. Se a gente espera muito para fazer essa adubação de cobertura, você corre o risco de ter uma baixa umidade e acaba que você perde muito o efeito do nitrogênio aplicado na cultura, né? Exatamente. Se nós pensarmos que vamos considerar um plantio no início de março, no início de abril, fazer até 30 dias, até início de abril tem boas chuvas. Agora, à medida que eu vou passando o mês de abril, as chuvas tendem a diminuir e esse aproveitamento do nitrogênio tende a ser menor. Então, a gente recomenda isso aí, antes dos 30 dias, em geral, ou até V10. Entendi. Então, pensando em macronutrientes, ainda estamos caminhando, ainda estamos acertando ainda a melhor época, quantidades, exportação e extração. Então, acho que micronutrientes, então é um ponto que está pouco mais distante para a gente entender o efeito do micronutriente. A gente tem visto que o boro tem sido bastante recomendado, principalmente pensando em floração, e também micros como manganês, zinco. Já tem algum estudo da Embrapa com relação a isso, presença de micro em área foliar, em partes da planta? Já tem alguns trabalhos nesse sentido? Então, nós temos dados de extração e exportação, nós temos monitorado isso, tá? Então, nós temos esses dados. Porém, a gente, assim, como recomendação, resposta a esses micronutrientes, a gente não tem esses experimentos, porque são muitos fatores que a gente tem que estudar e acaba que os micros a gente acaba deixando um pouco de lado. Vamos pensar no macro primeiro, agora nós pensa no micro, né? Mas o que nós podemos dizer é o seguinte, que o gergelim, na literatura, a gente já vê, já tem relatos que é uma cultura exigente em boro. Então, a gente recomenda que o produtor faça uso de algum tipo de fertilizante com boro, né? Ou foliar, ou na dessecação, antes do plantio, mas que o produtor faça uso de boro. E isso os produtores têm feito e a gente não tem visto relatos de deficiência de boro nas áreas comerciais, justamente porque a assistência técnica, os exportadores que prestam assistência ao produtor têm recomendado o uso de micronutrientes e principalmente do boro. Não, perfeito. Então, num contexto geral, aplicar o micro, mesmo que a gente ainda não tenha uma medida exata do quanto positivo seja, mas os micronutrientes, principalmente boro, a gente tem uma resposta positiva, né? Sim, a gente acha que é importante. Não, maravilha.